Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 26 de novembro de 2023. Hoje a gente vai falar sobre muitas novidades. Uma delas, por exemplo, é uma possibilidade de um programa de formação de estrangeiros no Japão. Pois é, mais novidades relacionadas a esse tema. A gente também vai falar hoje sobre um satélite que foi lançado pela Coreia do Norte, que foi confirmada em órbita, no caso no final da semana passada, e mais informações para esse assunto que a gente vai começar agora, que é a inflação no Japão. Mais uma vez, desde do último mês, a gente tem aí mais um aumento da inflação por 4 meses consecutivos, chegando aí a um pico, aproximadamente numa visão anualizada de 2,9%. O Japão, que era um país que há pouco tempo atrás tinha deflação, a gente está falando de números, por exemplo, de 2021 para trás. Energia, o gás de cozinha, a eletricidade de uma forma geral, a gasolina, tudo está mais caro. Além disso, as comidas de uma forma geral, exceto alimentos frescos, nesse caso subiram 7,6%. Então é um valor expressivo e a gente sempre vê acomodação que subiu 4,6%, hospedagem de uma forma geral, mas a gente vê que apesar da inflação geral estar em 2,9%, ela pode ter impactado mais determinada camada da população, dependendo do padrão de consumo. E para a gente, principalmente para a comunidade brasileira que mora no Japão e não teve aumento salarial em 2021, 2022 e em 2023, realmente a inflação está cada vez piorando mais a situação de quem está aqui. E agora a gente vai falar sobre essa notícia que deu o que falar. A Coreia do Norte dessa vez fez algo diferente. Não só lançou um projétil, nesse caso um satélite em órbita. Diferentemente do que aconteceu nas vezes anteriores, em que o satélite falhou, não chegou à órbita, dessa vez foi confirmado pela Agência Aeroespacial do Japão e também pelos órgãos de inteligência aeroespacial dos Estados Unidos, de que sim, dessa vez, esse satélite está em órbita. E ele está numa altitude de aproximadamente 500 quilômetros, ou seja, bem distante, né? Então, como vocês podem ver, desta vez parece que a Coreia do Norte fez aí esse lançamento e foi atingido os objetivos. É uma preocupação muito grande. Segundo os órgãos de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, esse satélite ele vem com o objetivo único e exclusivamente de espionagem, porque ele tem a cobertura geográfica, principalmente dos territórios chaves, em que, no caso, a Coreia do Norte pretende continuar monitorando de perto. Então, foi mais uma vez uma situação em que o Japão ameaçou, digamos, ter um contra-ataque, uma contra-reação ao que foi feito, assim como a Coreia do Sul prometeu uma reação aí um pouco mais drástica. Não aconteceu novamente e realmente, como vocês podem ver, a gente sente que talvez esses países, tanto o Japão quanto a Coreia do Sul, não tenham condição tão forte de conseguir rebater esse tipo de problema. Agora, mais informações para vocês da campanha que está acabando, chegando na reta final. Mais uma semana do Black Friday. Pois é, o Esquenta Black já aqueceu bastante, com promoções da Air France, Lufthansa, Swiss, Ethiopian, com opções aí a partir de 199 mil ienes para você que compra passagem partindo do Brasil. Para você que parte do Japão, o preço é um pouco maior, mas ele ainda assim é comparável com essas condições. Passagens de ida e volta de Guarulhos a Osaka ou Guarulhos a Tóquio com escala em Paris, Amsterdã, Zurique, Frankfurt e Addis Ababa. Então são condições aí realmente que são interessantes. Para entrar em contato é muito simples, manda o WhatsApp DDD 11 930 30 0101 se estiver no Brasil, e se estiver no Japão coloca o mais 55 na frente, mas não perca que o Black Friday tá acabando. E agora, mais informações sobre o programa de trainees e estrangeiros
que deve ser aprimorado. A verdade, para muitos, principalmente especialistas nesse assunto, o programa de trainees, que na verdade nada mais é do que um programa de tampar buraco em mão de obra rápida. Essa é uma forma bastante direta para dizer como que os vietnamitas, nepalenses, chineses e outras nacionalidades acabaram chegando ao Japão num período muito rápido, principalmente chegando aí a um volume gigantesco de estrangeiros recentemente. E o programa de trainee estagiário técnico, que tem duração máxima de 5 anos, ele acabou sofrendo várias alterações no decorrer dos últimos anos. Principalmente porque o Japão não queria perder essa mão de obra que já estava adaptada ao país rapidamente aí por conta de uma regra que foi estabelecida no começo do programa. Uma reestruturação deve acontecer, principalmente com relação à parte dos direitos trabalhistas, uma vez que muitas empresas receberam reclamações dos estrangeiros sobre abuso mesmo dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas e muitos outros problemas que, apesar de não ser tão frequentes, eles ainda são uma realidade no país. A gente sabe que também, principalmente os estagiários técnicos, recebem menos do que, por exemplo, os brasileiros ou os japoneses, que recebem um salário praticamente igual. O caso dos estagiários técnicos, eles recebem inclusive menos da metade, muitas vezes, do que os brasileiros ou, no caso, japoneses, porque uma parte do salário é paga somente no país de origem e, inclusive, é consignado, ou seja, caso o funcionário se desligue antes de um determinado período, ele acaba tendo deduções sobre os valores que ele deveria ter recebido. Ou seja, é uma situação que é um pouco exploratória, de fato, a gente não está aqui para passar pano e nem fazer média. Então o programa de estagiário técnico precisa passar por mudanças, e é isso que propõe o governo japonês. Além disso, o painel japonês propõe mudanças do programa de treinamento, ou seja, para algumas áreas que estão necessitando maior quantidade de mão de obra neste momento. São 3 áreas que vão ser impactadas aí pelos programas de formação e presta atenção, porque não são todas que estão nesse momento recebendo incentivos. A primeira delas é a área da saúde, especificamente para a atração de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Esse é um setor que, principalmente por conta da elevação da faixa etária no Japão e principalmente a queda da natalidade, a gente vê que a quantidade de idosos e a quantidade de necessidade de cuidado médico, hospitalar, clínico, ele aumentou sensivelmente aí nas últimas décadas. É uma mão de obra que está sendo buscada nesse momento. E 2 outras também, como a mão de obra agrícola. Como vocês podem ver pelas imagens, a agricultura é sim um dos pilares da sustentação do país e precisa de mão de obra. E está difícil, principalmente os japoneses atualmente não estão trabalhando para poder, digamos assim, ir para o campo, trabalhar no campo, eles estão preferindo outros setores. Agora também, outro setor que está recebendo bastante incentivo é o setor da construção civil. Pois é, construção civil, ajudante de pedreiro, chefe de obra, engenheiro, esse tipo de serviço está sim recebendo também incentivos. Pois é, claro que nem tudo são rosas. Então, por exemplo, para você que, por exemplo, trabalha como pedreiro na construção civil, vai ser necessário apresentar certificação, vai precisar comprovar experiência, inclusive proficiência em idioma estrangeiro. O Japão não está contratando somente as pessoas que são voluntárias e que gostariam de trabalhar no Japão. A verdade é que tem muita gente querendo trabalhar no país e por isso as exigências são um pouco maiores do que nós gostaríamos. Então, tenha ciência disso antes de procurar se candidatar, porque, por enquanto, não está tão simples assim. E mais informações sobre as relações diplomáticas da China com o Japão. Reuniões recentes apontam para uma aproximação entre os países, porém, de forma bastante tímida e pouco conclusiva ou comprometedora. Mesmo aquele assunto relacionado à questão do embargo das importações de pescados da região norte do Japão
não foi resolvido. Inclusive, a China bate o pé e diz que não vai mudar o posicionamento, pelo menos por enquanto. O Japão parece não estar encontrando uma brecha, ou pelo menos uma solução, para esse assunto, principalmente no que diz respeito à China. Não sei quais são os interesses da China, se é algum tipo de estrangulamento econômico para que o Japão perca poder de barganha, nesse momento que o Japão está fragilizado, o iene está barato e o Japão não consegue mais intervir eficientemente na sua economia, da mesma forma como o Japão também não consegue fazer intervenções do ponto de vista militar. É sim uma situação que preocupa. Por esse e por vários motivos, a gente tem que ficar de olho na movimentação dos países. E além disso, por exemplo, uma das questões que estão prejudicando os acordos bilaterais entre a China e o Japão é que a China não está muito preocupada, pelo menos em trazer os estrangeiros, no caso os japoneses, para a China também. Inclusive, muitos países que receberam aí, no caso, isenção de vistos, são países europeus, que mostra claramente que a ideia da China talvez seja estimular o turismo de outros países, mas não necessariamente do Japão. Além de não oferecer nenhum tipo de vantagem, nesse momento parece que a China não está com muita empatia com o seu vizinho Japão. E mais informações sobre um caso de um vietnamita, falando em estrangeiros, vietnamita de 32 anos, foi acusado aí de aplicar um golpe em um idoso de 80 anos. Como vocês podem ver, esses tipos de golpes estão cada vez mais comuns no Japão. E os estrangeiros, infelizmente, têm um destaque nisso. A incidência de crimes com relação a golpes, de uma forma geral, tem acontecido bastante com o envolvimento de estrangeiros. Nesse caso, não era um brasileiro, mas claro, a situação continua sendo igualmente preocupante. E mais informações também, a gente vai falar agora sobre um incêndio que aconteceu em Oita. A gente teve aí uma pessoa morta confirmada, 6 pessoas aí, né, que possam ter aí recebido ou estejam feridas nesse momento após o incidente de 6 casas que foram incendiadas uma atrás da outra. O foco do incêndio, a razão, a causa exata ainda está sendo investigada, mas é fato que a situação realmente está preocupante. Casas de madeira, mais uma vez, uma grande preocupação no Japão e que tem causado, sim, uma grande dor de cabeça, principalmente para os órgãos públicos, como o Corpo de Bombeiros, e também é um problema de segurança, né? Porque realmente vocês podem imaginar, uma casa que pega fogo, que é de madeira, pode acabar alastrando incêndio para as suas vizinhas também. E agora, para vocês que chegaram até essa parte do vídeo, estão buscando uma oportunidade de emprego no Japão, mas ainda não encontraram e são descendentes de japoneses, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Tem oportunidades de contratação, inclusive com custo zero. É isso mesmo, paga nada nem no Brasil e nem no Japão. Mas presta atenção que existem exigências. Precisa ter até uma certa idade, 45 anos, e não ter filhos. Infelizmente, é um perfil que eles estão buscando nesse momento, mas para você que tem filhos ou tem mais do que 45 anos, também tem oportunidades e são boas também. Então manda mensagem aqui em cima, DDD 11 930 30 0101, a GSciWork, que é a melhor agência do mercado. Há 4 anos eu falo isso para vocês e ratifico a minha posição todos os dias, beleza? Então pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tudo sobre o Japão, não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.